No tenso e imprevisível conflito entre a Ucrânia e a Rússia, os riscos continuam a aumentar, com cada lado entrincheirado em uma luta que parece não ter fim. À medida que nos aprofundamos nas complexidades dessa guerra em andamento, fica evidente que a Rússia, apesar de sua formidável força militar, encontra-se atolada em um impasse. Ao longo de 2024, a situação se torna cada vez mais terrível para a Rússia, com perdas pesadas se acumulando no campo de batalha. Esse conflito prolongado revela uma estratégia entrincheirada em táticas ultrapassadas, que lembra um jogo de xadrez em que a Rússia, cercada por adversários, hesita em fazer movimentos decisivos. Poucos previram que esse impasse duraria tanto tempo, o que levou a questionamentos sobre por quanto tempo mais a Rússia poderá suportar uma guerra tão desgastante. Para aqueles que buscam entender os meandros desse conflito, as estratégias ocultas e seu impacto direto na realidade global, a assinatura deste canal oferece informações valiosas. Os analistas comparam a situação da Rússia a uma corrida em uma esteira, despendendo um esforço imenso com pouco progresso. Somente em 2024 estima-se que as forças russas sofrerão 1.000 baixas diárias. Esse número impressionante alimenta a tensão dentro da própria Rússia, onde, mesmo com quase 500.000 de soldados mobilizados, a guerra parece se estender indefinidamente. Essas perdas levantam questões sobre a resiliência de uma nação e por quanto tempo ela pode suportar o peso de um conflito interminável. A população russa está cada vez mais inquieta, com alguns traçando paralelos entre esse impasse e os conflitos históricos em que não há um vencedor claro, apenas perdas acumuladas e tensão econômica. Para os cidadãos russos comuns, a guerra começa a se assemelhar mais a um sacrifício do que a um triunfo nacional. Esse conflito prolongado lança uma longa sombra, levantando dúvidas sobre o que o futuro reserva. À medida que o relógio se aproxima de 2025, os desafios enfrentados pela Rússia parecem se multiplicar a cada batalha travada, alimentando a incerteza sobre o que está por vir. A taxa alarmante de baixas entre as tropas russas agrava ainda mais a situação. A perda de 1.000 soldados por dia é um número impressionante, mesmo para uma nação tão resistente quanto a Rússia. Essa guerra não apenas ceifa vidas, mas também expõe uma estratégia enraizada em táticas ultrapassadas de eras passadas. O alto custo é semelhante ao de um boxeador em um ringue, dando socos previsíveis em uma luta que já mudou de ritmo. A decisão de Moscou de enviar quase 500.000 de soldados para a Ucrânia evidencia a falta de preparação, como se esses soldados fossem peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixa perfeitamente. Eles lutam em um terreno hostil com métodos inadequados para o campo de batalha atual. Considere os jovens soldados enviados para as linhas de frente. Muitas vezes sem treinamento adequado, enfrentando forças ucranianas que evoluíram taticamente. Para muitos, não se trata mais de patriotismo, mas de pura sobrevivência em um cenário em que cada movimento é repleto de riscos. A Rússia busca manter o esforço de guerra, mas é como tentar manter um prédio de pé sem reforçar seus pilares. A pressão para enviar mais homens aumenta a cada dia, enquanto a esperança de uma vitória clara fica cada vez mais distante. Do ponto de vista de alguém de fora, a situação parece um ciclo interminável de sacrifício humano com ganhos mínimos. Para cada soldado perdido, a confiança de Putin em suas estratégias diminui, tornando a guerra cada vez mais insustentável para o povo russo. Uma reviravolta surpreendente ocorre quando a Ucrânia lança uma contraofensiva perto de Kursk, dentro do território russo. Esse avanço não representa apenas uma manobra estratégica, mas também um golpe significativo no orgulho russo, forçando Moscou a alocar recursos preciosos para defender sua terra natal. Imagine o impacto de testemunhar a guerra alcançar suas próprias fronteiras, um cenário que muitos russos nunca imaginaram. Com essa nova frente aberta, a Rússia vê seu exército esticado até o limite, tanto física quanto psicologicamente. O efeito psicológico sobre a população russa é profundo. O próprio fato de as forças ucranianas estarem avançando em solo russo desafia a narrativa de força e invencibilidade do Kremlin. É como se a segurança, antes inabalável, estivesse desmoronando. Enquanto isso, as tropas russas precisam se mobilizar para combater essa ameaça,
expondo sua vulnerabilidade e desgaste. Não se trata apenas de mover tropas. É um golpe no moral das forças já cansadas. Essa nova frente em Kursk apresenta um dilema para o comando russo. Cada soldado enviado para defender essa região é um recurso a menos nas linhas de frente ucranianas. É um quebra-cabeça logístico em que cada movimento traz consequências significativas para Moscou. Essa pressão adicional enfraquece ainda mais a posição da Rússia, abrindo oportunidades para a Ucrânia avançar em outras áreas. Essa dinâmica coloca a Rússia em uma posição de vulnerabilidade que poucos previram. Um movimento que poderia ditar os próximos passos do conflito. A Rússia testemunha a reinvenção da Ucrânia no campo de batalha, incorporando drones e mísseis de longo alcance que transformam o conflito em algo imprevisível. Imagine a surpresa de Moscou quando suas linhas de suprimentos se tornam alvos precisos a centenas de quilômetros das linhas de frente. Com armas avançadas como o Storm Shadow do Reino Unido e o ATACMS dos Mercenaries, a Ucrânia agora tem a capacidade de atingir alvos estratégicos dentro da própria Rússia, redefinindo os limites da guerra. Esses ataques são tanto físicos quanto psicológicos. Cada explosão ao longo de uma linha de suprimentos russa serve como um lembrete do alcance sem precedentes da Ucrânia. Isso significa que a Rússia enfrenta uma batalha em duas frentes. Uma no âmbito físico, defendendo os territórios ocupados, e outra no âmbito emocional, lidando com a incerteza de ataques que podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar. É um jogo de gato e rato em que o controle e a previsibilidade caem cada vez mais nas mãos dos ucranianos. O uso crescente de drones pela Ucrânia acrescenta outra camada de complexidade à estratégia da Rússia. Os drones são furtivos, difíceis de interceptar e altamente eficazes para desestabilizar a logística e os suprimentos vitais para a Rússia. Cada avanço tecnológico da Ucrânia representa uma vulnerabilidade nova e imprevisível em um terreno já complexo. É uma estratégia moderna que Putin e seu exército lutam para combater. Uma nova realidade que exige mais recursos e respostas imediatas. A chegada dos caças F-16 à Ucrânia em 2024 marca um ponto de virada, dando ao país uma vantagem aérea que a Rússia não previu. Imagine o impacto de 85 caças de última geração patrulhando os céus, prontos para enfrentar os ataques russos e apoiar operações ofensivas. Esses F-16, equipados com tecnologia avançada, oferecem um novo nível de capacidade de resposta, atuando como escudo e lança em áreas estratégicas. É como se, de repente, a Ucrânia vestisse uma armadura impenetrável, aumentando sua capacidade de reação. Essa superioridade aérea muda o equilíbrio da guerra. As tentativas de avanço da Rússia são limitadas e frequentemente frustradas por esses caças. A Ucrânia não está apenas defendendo seu território. Ela também está criando oportunidades para contra-ataques rápidos e eficazes que desestabilizam as tropas russas em terra. Para os ucranianos, essa vantagem é fundamental, inspirando confiança para planejar movimentos mais ousados, enquanto a Rússia é forçada a repensar suas táticas em meio à perda constante de recursos valiosos sob bombardeio aéreo. A introdução dos F-16 também afeta o moral das tropas russas, que agora enfrentam uma força muito mais robusta. Isso leva a um colapso psicológico entre as tropas que, além das dificuldades em terra, precisam enfrentar ataques aéreos, às vezes sem uma defesa eficaz. A sensação de estar sendo constantemente monitorado e vulnerável a ataques aéreos desgasta a resistência dos soldados russos. Esse cenário deixa claro que, na guerra moderna, a supremacia aérea é tão decisiva quanto o domínio do solo, abrindo novos caminhos para a Ucrânia. O apoio ocidental à Ucrânia continua inabalável e é fundamental para manter a defesa sólida e preparada do país. Com bilhões de dólares em ajuda financeira, a Ucrânia pode resistir às tentativas russas de minar esse apoio. A assistência externa se traduz em recursos vitais, como munição, veículos e tecnologia, fortalecendo a posição da Ucrânia e aumentando o moral das tropas. Imagine o impacto de saber que a Ucrânia continua bem suprida e determinada a defender cada centímetro de seu território, contrariando as expectativas da Rússia. Esse apoio inabalável impede que a Rússia avance como havia imaginado,
criando um impasse onde Moscou esperava uma vitória rápida. Cada pacote de ajuda que chega à Ucrânia representa um obstáculo adicional para Putin, que precisa enfrentar uma resistência ucraniana cada vez mais bem equipada e organizada. É como tentar vencer uma maratona contra alguém que recebe reforços e energia a cada quilômetro, enquanto você fica cada vez mais cansado. Essa dinâmica coloca a Rússia em uma posição desafiadora, forçando-a a gastar recursos cada vez mais escassos. O apoio do Ocidente não apenas fortalece a Ucrânia no campo de batalha, mas também envia uma mensagem política clara à comunidade internacional. Uma vitória russa não será aceita facilmente. Esse apoio é um peso que Moscou sente a cada nova sanção e a cada entrega de ajuda a Kiev. Com o Ocidente ao seu lado, a Ucrânia continua a desafiar a narrativa de Putin, criando uma pressão interna que é difícil de ignorar. Esse apoio constante até 2025 redefinirá o curso do conflito, pois a Rússia vê seu cansaço aumentar enquanto a Ucrânia continua a resistir com vigor renovado. A Rússia agora enfrenta um problema inesperado: a falta de equipamentos militares modernos para sustentar o conflito ao longo do tempo. Os estoques de artilharia e tanques estão diminuindo, forçando Moscou a depender de equipamentos da era soviética para compensar essa falta. Imagine os soldados russos enviados ao campo de batalha em veículos com décadas de idade, sem a proteção e a eficiência exigidas pela guerra moderna. Esse retorno a materiais ultrapassados destaca o impacto prolongado de uma guerra que desgasta não apenas as pessoas, mas também os recursos. A improvisação só funciona até certo ponto. A reutilização de equipamentos antigos é uma solução temporária, mas introduz vulnerabilidades. Cada tanque soviético que retorna ao campo de batalha carrega uma desvantagem visível em comparação com os armamentos ucranianos apoiados por tecnologia avançada. Para os soldados russos, operar essas máquinas é quase como lutar com as mãos atadas, uma situação que só exacerba o descontentamento e a sensação de vulnerabilidade em uma guerra em que cada detalhe tecnológico é importante. A escassez coloca a Rússia em uma posição cada vez mais desafiadora, com a dependência de veículos e armamentos obsoletos, levando a uma queda na eficiência do campo de batalha, sinalizando que as reservas de Moscou estão perigosamente baixas. Cada nova batalha serve como um lembrete de que, enquanto a Ucrânia se moderniza com o apoio do Ocidente, a Rússia volta aos métodos do passado. Esse atraso tecnológico não passa despercebido pelos soldados, que percebem a disparidade e passam por uma crise de confiança que enfraquece ainda mais a posição de Putin. À medida que a guerra se arrasta e as perdas aumentam, o clima na Rússia começa a mudar, com a opinião pública se tornando cada vez mais crítica. Uma descoberta alarmante é que 63% dos russos agora apoiam as negociações, enquanto 49% questionam as mobilizações contínuas. Esse descontentamento revela uma frustração que só aumenta à medida que as famílias veem seus entes queridos serem enviados para uma guerra sem nenhuma vitória à vista. Cada nova convocação é um lembrete doloroso do alto custo do conflito para a população russa, que começa a compreender a extensão total dos sacrifícios feitos pelas ambições de Putin. A mudança de humor no país representa um desafio difícil para o Kremlin. Manter o apoio do público é fundamental para sustentar qualquer esforço de guerra, e sem essa base, até mesmo o regime mais poderoso pode começar a vacilar. Nas regiões onde as perdas são mais sentidas, o clamor por paz e estabilidade aumenta, criando uma pressão que se estende para além do campo de batalha. Esse desejo pelo fim do conflito ecoa as dificuldades econômicas que a guerra traz para a vida cotidiana russa, com o aumento dos preços e a diminuição das oportunidades. É um ciclo de insatisfação que se alimenta de si mesmo. O impacto desse descontentamento torna-se cada vez mais evidente nas ruas e nas mídias sociais, onde, apesar das restrições, o desejo de mudança ressoa. As pessoas questionam o propósito de uma guerra que consome recursos e vidas sem proporcionar ganhos claros. A pressão interna coloca Putin em uma posição delicada, em que cada decisão é examinada de perto por seu próprio povo. A incerteza e a fadiga causadas por essa guerra prolongada podem ser tão perigosas quanto os desafios militares, especialmente quando a população
começa a se perguntar até onde isso vai chegar. À medida que a guerra entra em uma nova fase, a Ucrânia aproveita todas as oportunidades deixadas pelas dificuldades russas para avançar estrategicamente e com precisão. Os ganhos territoriais ucranianos desestabilizam as linhas de defesa russas e lançam uma sombra sobre as expectativas do Kremlin. Cada cidade reconquistada ou posição russa enfraquecida é um golpe no moral das tropas russas, que já enfrentam desafios logísticos e o cansaço de um conflito prolongado. É como se cada avanço ucraniano representasse um revés psicológico para as forças russas. Essa realidade se traduz em um cenário em que os avanços da Ucrânia desafiam o próprio senso de segurança. Imagine estar posicionado em uma região onde as defesas parecem se desintegrar a cada novo ataque ucraniano, e a proteção antes garantida agora se mostra frágil. Esse avanço contínuo promove uma sensação de vulnerabilidade, alimentando o desânimo entre as tropas. As linhas de frente se tornam pontos de tensão constante, onde cada movimento ucraniano serve como um lembrete de que o controle russo está longe de ser sólido. Além disso, cada avanço ucraniano simboliza para a população russa que a promessa de uma vitória rápida está se desfazendo. Os ucranianos, com o apoio moderno do Ocidente, ganham terreno, questionando o que antes parecia ser uma vitória russa inevitável. Essa percepção não passa despercebida pelos próprios russos, que começam a ver o conflito por um prisma diferente. A pressão sobre o Kremlin se intensifica à medida que o ritmo da guerra reflete cada vez mais as dificuldades russas, abrindo caminho para uma realidade em que o estresse emocional e físico começa a moldar o curso do conflito, além dos confrontos físicos. A Ucrânia também aproveitou outra arma poderosa nessa luta: comunicações estratégicas e desinformação. Em um conflito em que cada imagem, vídeo e notícia tem o potencial de moldar a percepção do público, a Ucrânia utiliza a mídia como uma ferramenta eficaz para desestabilizar o moral russo e mobilizar o apoio internacional. É quase como se o país travasse uma guerra em duas frentes, uma no campo de batalha e outra nas telas de televisão e nas mídias sociais. Cada história de resiliência ucraniana que circula enfraquece a narrativa interna do Kremlin. Uma estratégia de desgaste que atinge o coração da confiança pública na Rússia. Essas táticas de comunicação não afetam apenas o público externo, mas também os próprios soldados russos, que são constantemente expostos a imagens e relatos do sucesso ucraniano, minando a determinação de muitos combatentes. Imagine estar no campo de batalha, enfrentando um oponente que não apenas avança territorialmente, mas também domina o cenário informacional, retratando uma realidade em que a Rússia parece estar continuamente em desvantagem. Para muitos soldados, isso significa lidar com a pressão psicológica de uma guerra em que a opinião pública joga contra eles. Enquanto isso, o governo russo luta para contrabalançar a influência da mídia ucraniana com suas próprias narrativas, uma tarefa assustadora em um mundo hiperconectado em que as informações atravessam fronteiras e chegam ao público russo, gerando dúvidas e, em alguns casos, dissidência. O esforço da Ucrânia para controlar a narrativa cria uma lacuna entre a imagem que Moscou tenta manter e a realidade percebida por seu povo e seus soldados. Essa guerra de comunicação acrescenta mais uma camada a esse conflito complexo, em que cada palavra e imagem apresenta uma nova pergunta: quem está realmente ganhando? As sanções internacionais têm sido uma arma implacável e poderosa para enfraquecer a Rússia, causando um impacto profundo e duradouro em sua economia desde o início do conflito. O isolamento econômico imposto por várias nações limitou drasticamente o acesso da Rússia aos mercados globais e aos recursos essenciais, bem como às tecnologias de ponta. Imagine um país que depende muito da energia e das vendas de produtos primários para manter suas finanças estáveis e que, de repente, vê seus principais fluxos de receita cortados ou drasticamente reduzidos. Esse golpe afeta diretamente as finanças do Kremlin e desencadeia um efeito dominó que afeta as empresas e os trabalhadores comuns. Esse cenário de desaceleração econômica não é apenas um teste de resiliência para a Rússia, mas também um catalisador de agitação interna. O impacto das sanções é sentido em todos os cantos do país, desde as grandes corporações que lutam para manter as operações,
até as pequenas empresas que fecham devido ao aumento dos custos e à falta de suprimentos. Para o cidadão russo comum, isso se traduz em uma luta diária com o aumento dos preços, a escassez de produtos e um mercado de trabalho estagnado. A sensação de insegurança econômica alimenta o crescente sentimento de insatisfação com o conflito em andamento e seus custos. É como se a pressão econômica estivesse apertando um torno em torno do país, espremendo não apenas a economia, mas também o espírito de seu povo. À medida que a guerra se arrasta, a esperança de uma solução rápida desaparece, deixando para trás uma população que questiona cada vez mais o valor dos sacrifícios que estão sendo exigidos. Essa tensão econômica é agravada pelos erros estratégicos no campo de batalha, criando uma tempestade perfeita de desafios para o Kremlin. Quanto mais o conflito se prolongar, maior será a pressão sobre os recursos da Rússia e mais pesado será o fardo para seu povo. Enquanto isso, as forças ucranianas, impulsionadas pelo apoio internacional e pelos avanços estratégicos, continuam a avançar, explorando todas as vulnerabilidades. Não se trata mais apenas de uma batalha de poderio militar, mas de uma guerra de desgaste que testa a determinação de ambas as nações. Nesse cenário surge a pergunta: por quanto tempo a Rússia pode sustentar essa frente dupla de agitação interna e pressão externa? À medida que 2025 se aproxima, o mundo observa com a respiração suspensa, perguntando-se o que o futuro reserva para essa nação sitiada. Será que a Rússia encontrará uma maneira de navegar por esses tempos turbulentos, ou as rachaduras em sua armadura sinalizarão o início de uma nova era? A resposta continua indefinida, mas uma coisa é certa: a resiliência de uma nação está sendo testada como nunca antes. Portanto, se você está intrigado com o drama que se desenrola e a intrincada dança de estratégia e sobrevivência, não deixe de curtir e se inscrever para se manter informado e envolvido com os últimos acontecimentos dessa saga em andamento. O conflito em andamento entre a Ucrânia e a Rússia continua a moldar não apenas a região imediata, mas também o cenário geopolítico global. À medida que a guerra se arrasta por mais um ano, a Rússia se vê às voltas com desafios cada vez maiores, tanto no campo de batalha quanto em casa. As sanções econômicas impostas pelas nações ocidentais tiveram um impacto significativo, restringindo o acesso da Rússia aos mercados internacionais e cortando recursos vitais. Esse isolamento econômico prejudicou as indústrias, levou à perda de empregos e fez a inflação disparar, afetando a vida cotidiana de milhões de russos. O impacto é sentido em todo o país, desde as ruas movimentadas de Moscou até os vilarejos remotos da Sibéria. Para o cidadão russo comum, a guerra se tornou uma parte inevitável da vida cotidiana, trazendo consigo incertezas e dificuldades. Enquanto isso, a Ucrânia, fortalecida pelo apoio consistente do Ocidente, permanece inabalável em sua defesa. A chegada de equipamentos militares avançados, como os caças F-16, reforçou as capacidades da Ucrânia, proporcionando uma vantagem fundamental no conflito em andamento. Essas aeronaves modernas não apenas garantiram a superioridade aérea, mas também facilitaram contraofensivas mais eficazes contra as forças russas. Cada operação bem-sucedida ressalta a resiliência e a determinação da Ucrânia, além de destacar a perspicácia estratégica de seus líderes militares. O apoio dos aliados ocidentais tem sido crucial, não apenas em termos de ajuda militar, mas também na forma de assistência econômica e apoio diplomático. Esse apoio inabalável permitiu que a Ucrânia mantivesse sua postura defensiva e até mesmo recuperasse territórios perdidos nos primeiros dias do conflito. Para a Rússia, os desafios são multifacetados. A guerra expôs vulnerabilidades em sua estratégia militar, com táticas ultrapassadas que se mostraram ineficazes contra as forças modernizadas da Ucrânia. A dependência de equipamentos da era soviética destacou ainda mais essas deficiências, pois as tropas russas se encontram em desvantagem em relação às unidades ucranianas mais bem equipadas. Essa lacuna tecnológica não só afetou os resultados no campo de batalha, mas também afetou o moral das tropas. Os soldados russos, cientes da disparidade de capacidades, enfrentam uma batalha psicológica tanto quanto física. A ameaça constante do avançado armamento ucraniano é grande,
criando um ambiente de incerteza e medo entre as fileiras. À medida que o conflito se estende até 2025, as pressões internas na Rússia continuam a aumentar. A opinião pública está mudando, com um número cada vez maior de russos questionando o propósito da guerra e seu impacto sobre a nação. As dificuldades econômicas, juntamente com a perda de vidas, levaram a um aumento dos pedidos de negociações e a uma reavaliação da estratégia atual. Esse descontentamento interno representa um desafio significativo para o Kremlin, pois manter o apoio público é fundamental para a continuidade de qualquer empreendimento militar. As vozes da discórdia, embora muitas vezes suprimidas, ecoam as frustrações de uma população cansada da guerra e de suas consequências. Em contrapartida, a narrativa da Ucrânia no cenário global tem sido de resiliência e desafio. O uso estratégico da mídia e da comunicação tem desempenhado um papel fundamental na formação da percepção internacional. Por meio de uma narrativa convincente e da disseminação eficaz de informações, a Ucrânia conseguiu angariar amplo apoio, pintando a imagem de uma nação que se mantém firme contra a agressão. Essa narrativa não apenas reforçou a ajuda internacional, mas também serviu para desmoralizar as forças russas, que se veem retratadas como agressoras no Tribunal da Opinião Pública Global. A questão agora é saber o que o futuro reserva para esse conflito prolongado. Será que a Rússia conseguirá se adaptar e superar os inúmeros desafios que enfrenta, ou a resiliência e as parcerias estratégicas da Ucrânia continuarão a inclinar a balança a seu favor? A incerteza do resultado convida à reflexão sobre as implicações mais amplas dessa guerra. Ela ressalta a natureza frágil da paz e o profundo impacto das alianças globais. À medida que o mundo observa, os riscos aumentam, com o potencial de remodelar a ordem geopolítica nos próximos anos. Nesse jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco, a resiliência do espírito humano está em plena exibição. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia serve como um forte lembrete das complexidades da guerra moderna e das consequências de longo alcance dos conflitos globais. Enquanto as nações navegam por essas águas turbulentas, uma coisa permanece clara. O resultado dessa guerra repercutirá muito além dos campos de batalha, influenciando as relações internacionais e moldando o futuro da diplomacia global. Com tanta coisa em jogo, manter-se informado e engajado é mais importante do que nunca. Portanto, se você está cativado por esses eventos em andamento e ansioso para explorar suas implicações mais profundas, não deixe de curtir e se inscrever para receber as últimas percepções e análises. À medida que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia se arrasta, o mundo continua concentrado no drama que se desenrola, em que cada dia traz novos desafios e mudanças no equilíbrio de poder. A guerra se tornou um momento decisivo para ambas as nações, testando sua resiliência e moldando seus futuros de maneira profunda. Para a Rússia, o conflito prolongado revelou vulnerabilidades significativas, tanto militar quanto economicamente. As sanções econômicas impostas pelas nações ocidentais cobraram um preço alto, restringindo a economia da Rússia e limitando seu acesso a recursos cruciais. Esse isolamento econômico levou a consequências generalizadas, afetando os setores em geral e criando um efeito cascata sentido pelos cidadãos comuns. Para a população russa, a guerra se transformou de um esforço geopolítico distante em uma dura realidade diária. O aumento dos preços, a escassez de produtos e a estagnação do mercado de trabalho se tornaram a norma, corroendo a confiança do público e aumentando a insatisfação com o conflito em andamento. O Kremlin enfrenta uma pressão cada vez maior para encontrar uma solução, já que os custos da guerra, tanto humanos quanto econômicos, continuam a aumentar. A narrativa inicial de uma vitória rápida e decisiva deu lugar a uma realidade mais sóbria, em que as perguntas sobre o objetivo da guerra e seu impacto de longo prazo são grandes. Enquanto isso, a Ucrânia, impulsionada por um apoio internacional inabalável, mantém-se firme em sua defesa. A infusão de equipamentos militares modernos, como caças F-16 e sistemas avançados de artilharia, aumentou significativamente as capacidades da Ucrânia, permitindo que ela montasse contraofensivas eficazes e recuperasse territórios perdidos. Cada vitória ucraniana é uma prova da resiliência do país
e da perspicácia estratégica de seus líderes militares. O apoio dos aliados ocidentais tem sido fundamental, fornecendo não apenas ajuda militar, mas também assistência econômica e apoio diplomático. Esse apoio inabalável permitiu que a Ucrânia mantivesse sua postura defensiva e até mesmo recuperasse o ímpeto no conflito. Para as forças russas, o campo de batalha tem se tornado cada vez mais desafiador. A dependência de equipamentos ultrapassados da era soviética expôs as fraquezas estratégicas, enquanto a superioridade tecnológica das forças ucranianas inclinou ainda mais a balança. As tropas russas enfrentam não apenas desafios físicos, mas também psicológicos, já que lutam contra a ameaça constante do avançado armamento ucraniano e os efeitos desmoralizantes de uma guerra que parece cada vez mais impossível de ser vencida. O custo psicológico é significativo, contribuindo para um sentimento crescente de incerteza e desilusão entre as fileiras. À medida que o conflito se estende até 2025, as implicações mais amplas se tornam mais evidentes. A guerra reformulou o cenário geopolítico, influenciando alianças e alterando a dinâmica das relações internacionais. Para a Rússia, navegar nessa nova realidade é repleto de desafios, pois ela busca se adaptar às circunstâncias em constante mudança e lidar com as pressões internas e externas. O descontentamento interno na Rússia continua a crescer, com o aumento dos apelos por negociações e uma reavaliação da estratégia de guerra. Essa pressão interna representa um desafio significativo para o Kremlin, pois manter o apoio público é fundamental para a continuidade de qualquer esforço militar. Em contrapartida, a narrativa da Ucrânia no cenário global tem sido de resiliência e desafio. O uso estratégico da mídia e da comunicação tem desempenhado um papel fundamental na formação da percepção internacional e na obtenção de amplo apoio. Por meio de uma narrativa convincente e da disseminação eficaz de informações, a Ucrânia conseguiu se posicionar como uma nação que se mantém firme contra a agressão. Essa narrativa não apenas reforçou a ajuda internacional, mas também serviu para desmoralizar as forças russas, que se veem retratadas como agressoras no Tribunal da Opinião Pública Global. A questão agora é saber o que o futuro reserva para esse conflito prolongado. Será que a Rússia conseguirá se adaptar e superar os inúmeros desafios que enfrenta? Ou a resiliência e as parcerias estratégicas da Ucrânia continuarão a inclinar a balança a seu favor? A incerteza do resultado convida à reflexão sobre as implicações mais amplas dessa guerra. Ela ressalta a natureza frágil da paz e o profundo impacto das alianças globais. À medida que o mundo observa, os riscos aumentam, com o potencial de remodelar a ordem geopolítica nos próximos anos. Nesse jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco, a resiliência do espírito humano está em plena exibição. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia serve como um forte lembrete das complexidades da guerra moderna e das consequências de longo alcance dos conflitos globais. Enquanto as nações navegam por essas águas turbulentas, uma coisa permanece clara. O resultado dessa guerra repercutirá muito além dos campos de batalha, influenciando as relações internacionais e moldando o futuro da diplomacia global. Com tanta coisa em jogo, manter-se informado e engajado é mais importante do que nunca. Portanto, se você está cativado por esses eventos em andamento e ansioso para explorar suas implicações mais profundas, não deixe de curtir e se inscrever para receber as últimas percepções e análises.